Nós estamos vivendo num momento muito crítico da história da Terra. Momento onde milhares de pessoas estão perecendo, estão morrendo nas garras de uma doença que as autoridades não podem controlar. O nome corona vem da palavra coroa. É um vírus rei que foi enviado para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a missão deste pequeno vírus e a palavra profética. Onde se encontra em tudo isso a vontade de Deus? O que realmente está acontecendo no mundo? O corona, ele foi focalizado pela profecia, sim ou não? Estudaremos hoje sobre isso. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, pela tua providência. Obrigado, Senhor, por agir e realizar no mundo a tua vontade. Pois a nossa vontade, Pai, como homens, como seres humanos, pecadores, não é uma vontade boa, pois a única vontade que temos é de pecar contra o Senhor e fazer tudo aquilo que é abominação aos teus olhos. E muitas das vezes, meu Deus, nós, devido aos nossos mau hábitos, nossos pecados, as nossas abominações, nos levamos o Senhor a ser bastante rígido, tentando nos colocar nos nossos devidos lugares. Abre nesse momento a nossa mente e o nosso coração para entender a tua palavra. Em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 7 e 8, diz o seguinte: não vos enganeis. Bíblia atualizada. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Na Bíblia corrigida diz assim: Deus não se deixa escarnecer. E o verso 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como eu disse logo no início do vídeo, nós estamos vivendo momentos cruciais da história da Terra. Momentos onde as igrejas estão fechadas e estão perdendo membros descontroladamente. A chegada do vírus rei, em vez de levar os crentes a se aproximar mais do seu Criador, eles estão se distanciando mais. Cada dia as igrejas estão perdendo seus membros. E as autoridades religiosas estão preocupadas. Com o que nós podemos comparar esse pequeno rei, o corona, que chegou para colocar as coisas no mundo nos seus devidos lugares? Eu comparo com Nabucodonosor. Nabucodonosor. Hoje nós vamos estudar sobre isso, envolvendo aí a missão deste vírus rei que foi enviado à terra para mostrar aos homens quem manda realmente. Naquela época, no tempo de Nabucodonosor, todas as nações da terra haviam se mergulhado na apostasia. Haviam se afastado gradativamente, mais e mais, do seu Criador, do soberano Deus.
aquele que pertence à nossa vida, à nossa obediência, ao nosso amor, às nossas afeições. E ninguém queria mais saber de Deus. Eles apenas adoravam seus deuses. E enquanto o povo de Deus estava mais ou menos no caminho da verdade, Deus aturou as nações da terra. Mas quando o povo de Israel, povo de Deus, que conhecia a verdade, que conhecia o soberano, começou então a mergulhar também fundo na apostasia, adorando outros deuses e praticando todos os tipos de abominações, então Deus viu que ele teria que dar um basta em tudo isso. Ele pega um homem insignificante, um ser humano, um ser humano, alguém que havia sido gerado no ventre de sua mãe e havia nascido como um bebê indefeso. Sua mãe olhou, colocou o nome dele, um nome gigantesco, Nabucodonosor. Aquele jovem cresce como qualquer outro ser humano. E as nações, cada dia mais, mergulhando no mal e praticando abominações diante do Senhor, inclusive o povo de Israel. O povo de Israel, ele chegou a ponto de adorar o sol dentro do templo. As mulheres gritavam e clamavam dentro do templo, faziam reuniões dentro do santuário, que poderia ser adorado somente a Deus e adentrar só os sumos sacerdotes. As mulheres clamavam por Tamuz, o deus da fertilidade. E coisas terríveis estavam praticando. Os profetas adulterando com as próprias esposas dos seus amigos, dos seus companheiros. E fortalecendo as mãos daqueles que praticavam o mal. Não se preocupe, pode ir, Deus está com vocês. Então, os sacerdotes estavam mergulhados fundo, em vez de levar o povo a adorar o verdadeiro Deus, estava levando o povo a adorar Baal, Deus Sol, Astarote, Azera e outros deuses daquela época. E Deus então toma agora aquele pequeno homem insignificante, filho de Nabopolassar, e começa, transforma ele em seu mensageiro. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor, por nascimento, ele era idólatra. Era um homem que não tinha o temor de Deus, era um homem que não tinha um conhecimento de Deus como o povo de Israel. Mas Deus pega ele, toma ele em suas mãos, transforma ele em sua espada, em seu chicote, e começa então a castigar terrivelmente as nações, destruindo uma por uma. Os profetas da antiguidade, inclusive o profeta Isaías, prevendo e descrevendo as cenas que ele viu da alta destruição que viria nos tempos de Nabucodonosor, alguns anos depois dele, ele usa as palavras pesadas e toma emprestado aquela alta destruição feita por Nabucodonosor, destruindo todas as nações da terra, toma emprestado e aplica para o fim do mundo. Eis que vem o dia do Senhor, amargo, onde tremerá até o homem mais poderoso. Ele estava descrevendo a alta destruição por Nabucodonosor e também prefigurando o fim do mundo. Tanto ele como os demais profetas menores, E Deus começa então a mostrar para as nações da época que ele não se deixa escarnecer. Ninguém zomba Deus e fica impune. E Nabucodonosor, como martelo de Deus, começa a destruir todas as nações da terra. Quebrar seus deuses e levar para a Babilônia seus cativos. Ele matava milhares e o restante ele levava para a cidade de Babilônia para se tornar eunucos em seus palácios e também escravo, trabalhar para manter o grande império que ele estava levantando.
Agora, um certo dia, Nabucodonosor se depara diante dos portões da cidade de Jerusalém. Lá dentro estava Jeremias, o profeta, que havia clamado dia e noite ao povo que abandonasse os seus pecados e voltasse para Deus, antes que fosse tarde demais. Várias visões o profeta tinha tido da autodestruição, e ele continuava apelando ao coração do povo de Deus, mas eles estavam tão longe, tinha perdido a visão do verdadeiro Deus e só praticava abominações por cima de abominações. As mulheres dos israelitas adoravam uma tal de rainha do céu. Eles sacrificavam, faziam bolos, sacrificavam. O povo de Israel pegava seus bebês, seus filhos, e sacrificavam. Ofereciam sacrifício aos demônios, aos deuses demoníacos daquela época. E Deus então envia seu mensageiro aos portões da cidade de Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas estavam lá. E Deus começa então a fazer uma seleção. Assim como o vírus, o corona, está fazendo uma seleção. Quem vai ficar para enfrentar o terror? Nabucodonosor chega aos portões da cidade, cerca e com o tempo invade e tira de lá, levando para o seu reino, para a sua terra distante, uns 300 a 3.000, não sei, quilômetros de Jerusalém para a Babilônia, não sei, muito distante. E na primeira leva de pessoas, Deus tirou de lá Daniel, Azarias, Misael e Ananias e muitos outros que a Bíblia não revela o nome. Pessoas fiéis, Deus estava tirando. Tirando para quê? Para evitar de enfrentar o terror. As pessoas que ficaram em Jerusalém percebiam ou pensavam que eles estavam sendo agraciados por não ter sido levados em cativeiro. Mas Deus estava levando aqueles que ainda temiam o seu nome, tirando da cidade de Jerusalém, porque ele sabia que o terror seria grande demais. Assim o coronavírus está fazendo. Assim como aquelas nações da antiguidade, do tempo de Nabucodonosor, havia perdido completamente a imagem de Deus de sua mente, haviam se tornado animais, praticando todo tipo de abominações, e Deus então entra em ação, assim também a humanidade agora. As pessoas não respeitam mais Deus. As pessoas não querem saber mais de Deus. As pessoas não estudam mais a Bíblia. É só com seu celular na mão. Navegando. Quanto mais eles se apegam ao seu celular, mais Satanás coloca nas redes sociais coisas para deixar ele ali, no seu devido lugar. É como se as pessoas estivessem viradas múmias. Elas estão assim, olha. Ninguém vê mais nada. O papai não tem mais aquele tempo para seus filhos. A mamãe, da mesma forma. Para ficar nas redes sociais, liga a TV e oferece a Satanás os seus filhos. O marido não tem mais tempo para a sua esposa. A esposa não tem mais tempo para o seu esposo. Só mergulhando e navegando nas águas diabólicas das redes sociais. Essa é a verdade. Os homens, em busca do pão de cada dia, não via mais seus filhos, só via no final de semana. E o vírus veio para colocar tudo isso em seus devidos lugares.
foi um mensageiro de Deus, enviado por Deus. Alguém diz assim, não, mas foi Deus, foi o diabo. Nada acontece sem o consentimento ou a permissão de Deus. Deus enviou esse pequeno vírus para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E o vírus pode ser o cumprimento de uma profecia. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas insignificantes, aquilo que não é nada, para destruir aqueles que são. E o vírus é uma coisa, é isso. Deus poderia ter pegado um grande asteroide e lançado sobre a Terra para colocar as coisas nos seus devidos lugares, para levar a humanidade a perceber que de Deus não se zomba, que Deus não se deixa escarnecer. Mas não, ele não pegou um asteroide, um gigantesco meteoro e lançou sobre a Terra. Ou então usou uma onda gigantesca para colocar o mundo no seu devido lugar. Ou não rachou a terra jogando magma para fora e queimando tudo para colocar o mundo no seu devido lugar. Não, ele enviou um pequeno, insignificante vírus, mas rei. Nabucodonosorzinho. O Nabucodonosorzinho chegou para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se a gente vai para a Bíblia Sagrada, no capítulo 21 de Lucas, o que vem depois? O que está vindo por aí? Existem crentes, adventistas ou não, mas existem crentes que estão esperando melhoras. Está esperando melhoras. Mas o que a Bíblia diz? Capítulo 21 e o verso 12, existem profecias pesadas para esses dias agora. Os últimos momentos da história deste mundo. E eu sempre digo aqui nas redes sociais, nesses vídeos. O Senhor mandou eu fazer esses vídeos e lançar no YouTube. Filho, não importa se ninguém está olhando. Manda, faça o que eu estou lhe mandando e eu estou fazendo. Existem profecias pesadas para os últimos momentos da história deste mundo. Deus está colocando os pingos nos seus devidos is, colocando as coisas nos seus devidos lugares. No capítulo 21 de Lucas, e o versículo 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Um acontecimento seguindo de perto outro acontecimento. Cristo disse, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, em outras palavras, quando vocês verem tudo isso acontecendo no mesmo tempo, vocês prestem atenção. Eu estou voltando. Primeiro, fala dos grandes terremotos. Quantos terremotos não tem havido? Mas haverá mais agora. Depois ele diz que haverá epidemias, está no plural, epidemias, né? Epidemias são doenças contagiosas, como o corona. Ele é uma epidemia que se tornou uma pandemia, né? Pois ele atingiu o mundo inteiro. Ele veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele é uma pandemia e uma epidemia, pois ele ataca e é uma doença, né, causando uma doença contagiosa. Depois vem a fome. Eu não sei se as pessoas, devido a estar tão bêbadas das coisas que praticam, percebe que a coisa está ficando preta. A coisa está ficando preta. As coisas estão aumentando gradativamente, né? A comida, a gasolina. Quem constrói casas sabe que, né, no caso eu sou pedreiro, o material está
gradativamente, de uma maneira assombrosa, aumentando de preço. E onde nós vamos parar? No cumprimento da próxima profecia, fome. Depois da pandemia ou da epidemia vem fome. Primeiro terremotos, segundo epidemias, né? O verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Quando há um terremoto, há fome, porque destrói tudo. Quando há doenças, há fome, porque destrói tudo. Certo? E a coisa sai dos seus lugares. Então, a fome é a próxima profecia cumprida. Epidemias. Nós estamos vivendo o período de uma epidemia, mas vem mais epidemias por aí. A gente viu que a primeira etapa, o corona rei matou milhares e milhares. Agora, na segunda etapa, está matando milhares de pessoas. Na primeira, matava apenas a maior parte das pessoas que eram atingidas por ele eram velhinhos. Agora está sendo jovem, crianças. E onde nós vamos chegar? Se Deus não tivesse no controle, se ele não fosse o mensageiro divino, classificando as pessoas para enfrentar o terror, todos nós iríamos perecer. Por quê? Porque esse pequeno vírus, ele vai se fortalecendo com o tempo. Certo? As pessoas que não morreram na primeira cota, estão morrendo agora. E ele está ceifando as pessoas. Os que não vão morrer agora, se Deus não tivesse no controle, iriam morrer na terceira etapa, quando ele se fortalecesse um pouco mais. Mas como Deus está no controle, e ele está apenas selecionando, como Nabucodonosor, ao chegar na cidade de Jerusalém, começou a selecionar o povo. Levou Daniel, levou Ananias, levou Azarias. Na segunda etapa, ele levou mais outro povo, inclusive um jovem de 23 anos, né, Ezequiel, que foi para o cativeiro. 7 anos depois já dentro do cativeiro, ele foi conquistado ou escolhido por Deus para exercer o cargo profético. Então Deus, naquela época, estava fazendo uma seleção. As pessoas que ele levava, aparentemente estava terrivelmente ruim. Por quê? Porque eles já estavam sendo escravos. Mas não. Eles estavam sendo... as pessoas que estavam ficando foram selecionadas para enfrentar o terror. E Deus seleciona as pessoas de acordo com os pecados, de acordo com a capacidade, a mentalidade, de acordo com a busca ou não de Deus. Certo? Quando Nabucodonosor veio, alguns anos depois, e cercou de vez Jerusalém com a missão e com a intenção de destruir, aí o terror invadiu a cidade de Jerusalém. Milhares e milhares de pessoas começaram a passar fome. Porque os soldados caldeus, né, babilônicos, estavam lá do lado de fora, cercando a cidade. Tinha comida para eles, entendeu? Mas para o povo de Israel, que estava lá dentro, trancafiados, né, dentro da cidade, todos os dias eles comiam. A comida acabou e a fome atacou. Com a fome, as doenças veio. Então, o terror foi falta de pão e doença lá dentro da cidade. O terror foi tão grande, mas tão grande dentro dos portões, dos muros de Jerusalém, que as mamães mais mimadas, mais amantes de seus filhos, avançavam em seus filhos, cortava o pescoço, derramava o sangue, picava o moleque e colocava dentro da panela e cozinhava para comer. Isso aconteceu tanto na primeira como na segunda destruição da cidade de Jerusalém. Eram pessoas morrendo à míngua, doente e com fome. Porque quando você não se alimenta, o seu sistema imunológico fica fraco e você automaticamente adoece.
Então, esse foi o terror, o grande terror que os profetas tomaram emprestado e prefiguraram o fim do mundo. E nós estamos vivendo o fim do mundo. O Coronas, o pequeno Nabucodonosor, está fazendo uma seleção. Bem-aventurado aquelas pessoas que estão morrendo. Ninguém quer morrer. Mas vai chegar um momento em que as pessoas vão dizer: ah, se eu tivesse morrido pelo corona. O terror está chegando. E a nossa única solução, a nossa única segurança é Jesus Cristo. É Cristo Jesus a nossa única segurança. Se vivermos com Ele, se morrermos com Ele, estaremos seguros. Estaremos seguros. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. E se você ler depois da fome, vem algo pesado aí, ó. Coisas espantosas. É a palavra de Jesus. Ele viu os terremotos destruindo tudo, viu as epidemias matando muita gente e viu a fome assolando a humanidade. Aí ele viu algo mais terrível que ele não teve coragem de revelar. Ele só usou a expressão coisas espantosas. Coisas espantosas. É aquilo que você vê, você fica se espantando. Você vai dormir, não consegue, fica se espantando. Coisa pesada vem por aí. Coisa pesada vem por aí. E depois das coisas espantosas, ele diz grandes sinais no céu. E eu tenho certeza que um desses sinais são tempestades solares descendo sobre a terra e destruindo tudo. As redes sociais, que têm sido uma desgraça para a igreja, tem sido uma bênção, não é uma bênção, se tivesse sido bem usada. Mas como Satanás tomou ela emprestado e está usando para destruir a humanidade, então tem sido uma desgraça, tanto para a humanidade como para a igreja. Como para a igreja, Deus vai tirar através das tempestades solares, que vai ser muitas delas, lançadas em vários recantos da terra, levando o mundo à era da pedra. Você pegava uma pedrinha e tocava fogo, fazia um fogozinho ali para se esquentar, né? A era da lamparina, né? Da lâmpada. Então, coisa pesada vem por aí. Coisa pesada vem por aí. Lembre-se, a tua única segurança, a minha única segurança, a nossa única segurança é nos apegar de corpo e alma ao nosso Senhor Jesus Cristo. De corpo e alma ao nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? E ele promete: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. E eu ressuscitarei no último dia. Se chegar a morrer, ele ressuscita. A missão do coronavírus é fazer uma seleção para o terror. Essa é a missão desse pequeno rei, do pequeno Nabucodonosor. Estou colocando o nome aqui, o segundo nome dele. O pequeno mensageiro de Deus, o pequeno Nabucodonosor, está fazendo uma seleção. Bem-aventurado aquele que foi levado para a Babilônia. Bem-aventurado era aquele que foi levado, que havia sido levado para a Babilônia. Ele estaria isento do terror, passar muita fome e morrer à míngua. Velhinhos voavam no último pedaço de pão. Ou os jovens avançavam contra os velhinhos e tiravam da sua boca o último pedaço de pão. Foi o terror. Terror esse foi pegado pelos profetas e comparado com aquilo que está vindo nos últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. As pessoas estavam blasfemando de Deus nos carnavais, nas redes sociais, brincando, zombando, escarnecendo de Deus.
As igrejas estavam vivendo como o mundo vive. E as pessoas pensavam assim, não, depois agora desse vírus, matando todo mundo, a igreja vai se colocar no seu devido lugar. O pessoal agora vão ficar... Não, tá ficando é pior. As pessoas não querem mais Deus. Aprenderam a viver longe da igreja, aprenderam a viver segundo o seu bel prazer, fazendo o que eles querem fazer. Eles estão agora se achando livres, enquanto o pequeno vírus, o pequeno mensageiro está fazendo a sua obra. Ele está cumprindo a sua missão e vai cumprir. Vai ficar somente aqueles que o Senhor deseja que estejam na hora quando o terror começar. O círculo está se fechando e não vai parar até o mundo ser totalmente destruído. Aqueles que estão depositando a sua confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus, lavando o seu caráter pelo sangue do Cordeiro, serão tirados do mundo antes da sua alta destruição. E você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, qual é a decisão que você está tomando? Você está trocando o teu Deus pelas coisas abomináveis deste mundo? O mundo estava indo de mal a pior. Mesmo dentro do período no qual o vírus, corona rei, o pequeno rei, vírus rei, está selecionando as pessoas para a era do terror, mesmo dentro desse período, existem pessoas que estão ganhando dinheiro em cima disso. E Deus está só olhando lá de cima. Só olhando lá de cima. As pessoas não temem mais o nosso Deus. E isso é o fim. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. A última cabeça da besta, Bento XVI, está prestes a cair. Só que antes de sua queda, Deus há de despertar a sua igreja. Deus há de despertar o seu povo. A era do despertamento está chegando. Talvez a minha última mensagem para o YouTube será feita no dia 30, um pouco antes de eu viajar para a montanha. Eu quero passar do dia 30, do dia 10, me desculpe. A última será no dia 10 de abril, desse mês que está chegando. Eu quero passar do dia 10 ao dia 11 na montanha, tendo um encontro pessoal com meu Deus. E provavelmente a minha última mensagem será no dia 10 de abril, pouco antes de eu ir. Lembre-se, se você descansar no pó da terra, que descanse nos braços de Jesus. Se prepare, porque ninguém sabe quem vai morrer e quem vai ficar vivo. Não é uma questão de ter um corpo mais forte do que o outro. Não. Tá matando só quem tem hipertensão, quem tem diabetes. A minha mãe tem 79 anos, está completando agora 80. Ela tem a bexiga rasgada há mais de 30 anos. Ela nunca soube o que é sentar num vaso para urinar. Descendo a urina, por mais de 30 anos. E mais de 10 anos ela é diabética. Para vocês terem uma ideia, eu oro pela minha mãe todas as madrugadas. Para vocês terem uma ideia, várias e várias vezes ela foi no hospital e lá detectaram que a sua glicose subiu a mais de 600. E nunca morreu. Poderosa minha mãe. Daqui a alguns meses ela completa 80 anos.
enfrentou... Olha que um diabético sofre bastante. Eu moro distante dela 300 quilômetros. Ela está atravessando a era do corona. Então, não fique aí dizendo, não, só vai morrer os fraquinhos. Não. Vai morrer aquele que Deus quer que morra. Ele está selecionando as pessoas para enfrentar a era do terror. Bem-aventurados aqueles que estão sendo colocados no pó da terra para descansar. Que Deus nos abençoe. Amém.